Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a quarta sessão ordinária do quarto ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Dr. Jadir. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Tonei Rodrigues. Presente. 9 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Comunico ao plenário que, em razão do que determina o regimento interno, o expediente desta sessão ficará reduzido a 30 minutos, a contar do início da leitura dos ofícios, enquanto que a ordem do dia ficará reservada exclusivamente à deliberação do parecer referente ao processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC número 1.839/026/2008, atinentes às contas municipais do exercício de 2008. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Comunicado do Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Lido o expediente, senhor presidente. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foi apresentada à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 15/2012, proveniente do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2, 3 da lei número 5.399, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual e anexos 5 e 6 da lei número 5.642, de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2012, da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. A matéria anunciada será encaminhada às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. 242, requer informações sobre o valor da dívida ativa da Prefeitura Municipal de Ourinhos. 243, requer informações sobre o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público sobre as melhorias emergenciais do Jardim Itaipava. Vereador Lucas Pocai. 244, requer informações sobre a possibilidade de se construir um viaduto no cruzamento da rodovia Raposo Tavares com a Duque de Caxias. José Claudinei Messias. 245, requer informações sobre a possibilidade de se construir um pátio de eventos para a comunidade oriense. 246, requer informações sobre a possibilidade de se acatar das reivindicações do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. 247, requer informações sobre a possibilidade de se criar um centro de doação de materiais de construção para a comunidade carente. Dr. Jadir.
248, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco na rua Urias Rocha, de fronte ao número 60. 249, requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhoria na iluminação pública do Parque Minas Gerais. 250, requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhoria na iluminação pública na rua Cesira Sandro Migliari. 251, requer informações sobre a possibilidade de se realizar limpeza de boca de lobo em toda a extensão da Avenida Jacinto Ferreira de Sá. 252, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco na rua Wilson de Souza. 253, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão do Jardim América. 254, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Vila Sano. 255, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão do Jardim Ouro Fino. Vereador Carlinho do Sindicato. 256, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Abujan. 257, requer informações sobre a estrutura do núcleo de saúde do Jardim Matilde, vereador Lucas Pocai. 258, requer informações sobre a possibilidade de se fiscalizar os caminhões betoneiros que constantemente derramam concreto e danifica muitas ruas que já foram recapeadas. 259, requer informações sobre a possibilidade de se instalar uma caçamba comunitária no Jardim São Carlos, próximo à rua José Rodrigues. 260, requer informações sobre a possibilidade de se utilizar as TV instaladas nas unidades básicas de saúde para a apresentação de documentário educativo, visando orientar as pessoas sobre a prevenção de enfermidade enquanto aguarda atendimento médico. Dr. Jadir. 261, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura e estação de solo em toda a extensão da Vila Margarida. 262, requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhoria na iluminação do Lago do Parque Exposições Olavo Ferreira de Sá. 263, requer informações sobre a possibilidade de se implantar academia de saúde na Vila de Long. 264, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura e estação de solo em toda a extensão do Jardim Eldorado. 265, requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Júlio Isaac Bujan, Jardim América. 266, requer informações sobre a possibilidade de se instalar abrigo de ponto de ônibus de frente ao portão de acesso ao Lago do Parque de Exposição Ferreira de Sá. 267, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Estélio Machado Loureiro. 268, requer informações sobre a possibilidade de se realizar rondas policiais no fim de semana no Parque de Exposição Olavo Ferreira de Sá. 269, requer informações sobre a possibilidade de se instalar abrigo de ponto de ônibus na rua Ezequias Nogueira de Souza, próximo ao supermercado Bom Preço. Todos os requerimentos são do vereador Carlinho do Sindicato. 270, requer informações sobre a programação de recapeamento asfáltico de vias públicas. José Claudinei Messias. 271, requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçado na Praça Menegildo Zanotto. 272, requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparo de iluminação pública na Praça Menegildo Zanotto. 273, requer informações sobre a possibilidade de se programar calçamento de urbanização na viela da rua de Olinda Otero. 274, requer informações sobre a possibilidade de se realizar varrição e dedetização na Praça Vicente Lopes. Todos os requerimentos são do vereador Divaldo Luciabel. 275, requer informações sobre a possibilidade de se realizar benfeitoria no sistema de lazer Maurício Carnevale, núcleo habitacional Padre Duarte Murani. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. As indicações são as seguintes, senhor presidente. Jadir Pereira Grilo, vereador, número 53/12, varrição e limpeza de todas as ruas do loteamento Vilarville. O vereador Edivaldo Luciabel, de número 54 a 61/12. Operação tapa-buracos da rua Augusto Menezes da Costa, de frente ao número 134. Poda de árvore na rua 13 de Maio, de frente ao número 692, Vila Perino. Reparos para conter vazamento de água na rua Antônio Raposo Tavares, de frente ao número 392, Jardim dos Bandeirantes. Operação tapa-buracos na rua Antônio Raposo Tavares, de frente ao número 57, Jardim dos Bandeirantes. Urbanização de toda a extensão da rua Maria Travaglini Cristone, loteamento Maria Cristone. Roçada e limpeza com urgência na rua Maria Travaglini Cristone, loteamento Maria Cristone. Pintura de sinalização de solo no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Governador Armando Salles.
Construção de passeio público na lateral do campo de futebol Miguel Cury. São essas indicações, senhor presidente. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. As moções são as seguintes. Vereador Lucas Pocai Alves da Silva, de número 51 a 55/12. Congratulações à senhora Sheila Oliveira Rodrigues pelo brilhante trabalho no atendimento na Agência da Aviação Garcia, Ourinhos. Congratulações ao primeiro sargento PM Edson Aparecido Pereira pelo brilhante atendimento da ocorrência e na realização do parto da pequena Kathleen. Congratulações ao cabo PM Luiz Antônio Paulino pelo brilhante atendimento da ocorrência e na realização do parto da pequena Kathleen. Congratulações ao soldado PM Cleberson Ribeiro Aires pelo brilhante atendimento da ocorrência na realização do parto da pequena Kathleen. Congratulações ao soldado PM José Antônio de Lima Júnior pelo brilhante atendimento da ocorrência e na realização do parto da pequena Kathleen. São essas moções, senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 242/2012. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues. Queira a mesa ouvir no plenário que os requerimentos e as moções sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque. Atendendo a questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues, coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador Silvonei Rodrigues permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 242 a 275/2012 e as moções de números 51 a 55/2012. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito para o expediente, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Frednis Correia Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que na segunda parte da ordem do dia nós vamos discutir o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, solicito a Vossa Excelência, ouvido do douto plenário, a continuação dos trabalhos. Eu coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Dr. Frednis Correia Leite. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início, então, à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Presente. Antônio Amaral Júnior. Vitor Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Presente. Dr. Jadir. Presente. José Claudinei Messias. Presente. Lucas Pocai. Presente. Dr. Salmen. Presente. Dr. Salim. Presente. Silvonei Rodrigues. Presente. Presente também o doutor Faués Salmen. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se posicionou pela rejeição das contas da administração municipal do exercício de 2008, processo TC 1.839/026/2008, está em discussão. Com a palavra o vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham, população. Hoje, esta noite, estamos votando as contas anuais do prefeito Toshio, que tem agora o julgamento desta Casa de Leis, pois são objetos de um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no qual julgou desfavorável. O Tribunal de Contas, ele é um órgão técnico a quem cabe opinar pela aprovação ou rejeição das contas ante os dados revelados no processo de prestação de contas em confronto com a Lei Orçamentária Anual, no período a que se refere. No caso, estamos analisando as contas de 2008, em que, após analisarem todos os documentos, recursos e dados, emitiram um acórdão irrecorrível, rejeitando as contas do prefeito Toshio. Eu pedi vistas do processo, estive analisando com muito cuidado, estudando o processo, e anotei alguns pontos que o Tribunal de Contas apontou, que considero muito importante trazer a esta tribuna. Pelo Tribunal de Contas, Ourinhos perdeu 50 posições no agregado escolaridade, que são os jovens que concluíram o ensino fundamental e jovens com pelo menos 4 anos de escolaridade, entre outras formas. Um marco de que a situação da educação está piorando. Um exemplo disso é que temos mais de 1.000 crianças fora das creches. Sobre a renúncia de receitas, a administração tem sido inerte e, de forma reincidente, está ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14. Apontamentos do Tribunal de Contas. O município não deu cumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal, que exige a aplicação de pelo menos 25% na educação infantil e no ensino fundamental. E ainda, a prefeitura foi alertada por 2 vezes, em junho e em setembro de 2008, sobre dotações insuficientes para o atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25%. Outro ponto apontado pelo Tribunal de Contas: o Poder Executivo infringiu as determinações da Resolução de número 333 de 2003 do Conselho Nacional de Saúde, em que pessoas com cargos comissionados externos faziam parte do Conselho Municipal de Saúde de Ourinhos, o que não é permitido. Em relação aos precatórios, o Tribunal de Contas verificou que a Prefeitura não cumpriu a posição desta Corte, não pagando o valor devido. Importante também ressaltar que a falha dessa mesma natureza já foi objeto de apontamento pela auditoria das contas do exercício anterior de 2007, tratando-se, portanto, de reincidência. Demais disso, o tribunal observou que o balanço patrimonial não registra corretamente as pendências relativas a tal passivo judicial, havendo nisso ocultação de passivo. E, com isso,
ofensa ao princípio da transparência fiscal. Outro ponto levantado pelo Tribunal de Contas: utilização indevida de tomada de preços para a contratação de pessoal. O Tribunal de Contas verificou que a Prefeitura de Ourinhos procedeu à contratação de diversos profissionais por tempo determinado, afrontando a Constituição Federal em seu artigo 37, além de não cumprir a Lei Complementar do Município, número 485 de 2006. O Tribunal de Contas exige a necessidade de processo seletivo para admissão de pessoal por prazo determinado, para atendimento da situação de excepcional interesse público. Ou seja, só podemos contratar por prazo determinado se tivermos interesse público configurado na administração pública. Caso de reincidência também em relação às contas de 2007. O Executivo Municipal também procedeu à contratação de pessoal por tempo determinado por meio de dispensa de licitação, ferindo mais uma vez a Constituição Federal. Ou seja, o prefeito Toshio, ele põe quem ele quer na prefeitura, ele contrata quem ele quer, dispensa a licitação, contrata por sei lá quais interesses, por amigos. É dessa forma que o tribunal levantou esta questão. Outro ponto: pagamento de horas extras. O Tribunal de Contas apontou em vistoria in loco. Vieram aqui nesta casa para verificar, aqui na Prefeitura de Ourinhos, para verificar este pagamento de horas extras. O pagamento contínuo e acima de 2 horas diárias de horas extras a alguns servidores. Tiveram pessoas que têm isso aqui, são mais de 50 que o Tribunal de Contas levantou, que faziam horas extras. Pessoas que fizeram mais de 300 horas extras em um mês. É como se ela tivesse trabalhado 16 horas todos os dias do mês, inclusive sábados e domingos, sem ao menos que tivessem a ordem do chefe, bem como do interesse público a atender. Essa questão das horas extras é outro ponto reincidente da administração de outros apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. Agora, um ponto que me deixou perplexo, que o Tribunal de Contas levantou. Ele apontou que em 2008, a dívida consolidada líquida de todo o município representa 228.906.114 reais. É o mesmo que 146% da receita corrente líquida. Ou seja, é mais do que a prefeitura tem no seu orçamento anual. É o que a prefeitura está devendo. Ou seja, a prefeitura está quebrada. E anotam que o endividamento a longo prazo do município de Ourinhos está acima do limite previsto na Resolução 40 de 2001 do Senado Federal. Olha, senhores vereadores, tudo isso que eu estou colocando aqui são apontamentos do Tribunal de Contas. Não é este vereador, não, que pegou informações de outros lugares. É do apontamento feito, do relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, se formos analisar como tem sido visto as contas desta administração, é uma lástima. O egrégio Tribunal de Contas já emitiu pareceres anteriores, como as contas de 2005, parecer desfavorável, porque não houve aplicação suficiente para recursos do Fundef e ausência de registro de precatórios. Em 2006, parecer desfavorável, por aplicação abaixo do mínimo no ensino fundamental,
e descumpriu a sistemática constitucional para quitação de precatórios. 2007, parecer desfavorável por erro nas despesas com precatórios. E agora, em 2008, eu até anotei aqui o voto do Tribunal de Contas. Como o Tribunal de Contas colocou, ipsis literis, nas mesmas palavras, o voto dele, que diz o seguinte: o exame das contas, com observância dos princípios da unidade, universalidade e anualidade, revela expressivo somatório de graves irregularidades que as comprometem inteiramente. Aliás, muitas dessas irregularidades, várias delas recorrentes, têm tal gravidade que, ainda que isoladas, já impediriam a aprovação das contas. E aí citam que não aplicação dos recursos necessários ao setor educacional é considerado falha inexcusável, suficiente para comprometer integralmente as contas. E isso reflete que a educação está indo de mal a pior. Porque é um recorde, eu acho que no Brasil, um prefeito que teve o mandato inteiro rejeitado pelo Tribunal de Contas. Mandato inteiro, de 2005 a 2008, o Tribunal de Contas emitiu parecer desfavorável. E em quase todos, em relação à educação, não se investe direito na educação. Os jovens estão perdendo com isso, as crianças estão perdendo com isso, estão deixando de estudar, de aprender, de se desenvolver. E dinheiro tem, só precisa gestão, boa gestão, para aplicarmos direito na educação. Por isso, senhores vereadores, o meu parecer é pela aprovação do parecer dado pelo distinto Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um órgão técnico e conceituado, reconhecido internacionalmente e que defende os interesses da população. Este é meu voto. Votarei contrário ao parecer dado pela Comissão de Finanças e a favor do parecer dado pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Claudinei Messias, por 15 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet e aqui que estão presentes aqui. Senhor presidente, em primeiro lugar quero cumprimentar o trabalho realizado pela comissão dessa casa, que trabalhou com afinco a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O relatório foi lido na semana passada, é um relatório embasado em fatos, não em argumentos. Isso é bom que deixar bem claro. A comissão ela trabalhou em cima de fatos. Cumprimentar o vereador Flávio, o vereador Fredinês Correia, Leite, vereador Silvanei Rodrigues, pela forma concisa que elaboraram esse relatório. Excelência, em primeiro lugar, com relação ao investimento na educação. O percentual apontado pelo tribunal foi que houve investimento de 24,77%. O investimento legal, 25%. Excelência, na defesa apresentada pelo prefeito, ficou bem claro que houve o pagamento de despesas no ano seguinte por conta de atrasos nas obras, por conta das chuvas, Excelência. Não se pode pagar uma empresa por aquilo que ela não prestou. Então o prefeito agiu corretamente. Agora, como que pode o tribunal, por conta de um dia, dizer que todo o trabalho de um ano anterior, porque foi pago no mês de fevereiro, todo o trabalho
realizado, todo investimento na educação que foi feito, sim, Excelência, com bastante seriedade, com bastante transparência, se jogar por terra, Excelência. Então, o prefeito, quando ele apresentou a sua defesa, ele deixou bem claro aqui que deveria ter sido incluído, Excelência, os serviços que efetivamente já estavam empenhados e que foram prestados até janeiro do ano seguinte, mas é que é relacionado ao período anterior, Excelência. Então, não só atingiu o limite legal, como ultrapassou na questão do Fundeb. Então, cumprimento a Comissão de Finanças por ter entendido isso. O Tribunal de Contas, ao analisar essas contas, Excelência, deveria ter considerado, entre tantos outros pagamentos que foram relacionados aqui na defesa do prefeito, Excelência, não só com obras, mas também com relação a móveis, imóveis, produtos escolares, Excelência, deveria ter sido considerado. E há aqui, na justificativa do prefeito, vários julgados considerando isso, Excelência. Então, com relação à educação, houve sim, Excelência, o cumprimento do mínimo estipulado, os valores que foram pagos eram referentes ao ano que está sendo analisado, Excelência, e é uma pena que o tribunal não tenha considerado já na defesa. Vereador Fauestelman, o prefeito investiu. Não se pode pagar uma obra que não está sendo realizada. Choveu bastante naquele ano, está na justificativa, aqui comprovado com documentos. E o tribunal apontou que apenas 24,77% havia sido cumprido. Se ele considerasse esses valores, Excelência, de obras que foram realizadas a todos os demais vereadores, teria ultrapassado. Com relação ao pagamento de precatórios, Excelência, com relação ao pagamento de precatórios, também a prefeitura se empenhou para que houvesse o pagamento integral de todos, mas pagou de acordo com a disponibilidade financeira. E nós não podemos esquecer que, com relação ao pagamento de precatórios, nós tivemos uma mudança na legislação vigente. E essa legislação, que ela entra na questão do pagamento de precatórios, permite. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas, ele afirma aqui que não seria razão essa para que houvesse a rejeição das contas. Então é curioso como o próprio voto decisório emitido pelo conselheiro Fúlvio Julião Biasi, ele extrai: todavia, o reexame da questão relativa aos precatórios judiciais é cabível. Isto porque, com o advento da emenda constitucional número 62, promulgada em 9 de dezembro de 2009, esse tribunal adotou o entendimento de que tal norma acolheu todos os precatórios, constituídos antes e depois de sua vigência, razão pela qual afasto esse ponto das irregularidades que ensejaram a rejeição das presentes demonstrativos. O próprio tribunal afirma que afasta por conta da emenda constitucional número 62, ela foi promulgada no dia 9 de dezembro de 2009. Então também, Excelências, não se pode falar em rejeição das contas por conta do pagamento de precatórios. O prefeito pagou de acordo com a disponibilidade e cumpriu a emenda constitucional número 62. Excelência, se o próprio voto decisório de um conselheiro do Tribunal de Contas diz isso, quem somos nós, Excelência, para ir contra um conselheiro do Tribunal de Contas? Os demais itens apontados, Excelência, das horas trabalhadas, foram, conforme amplamente defendido pelo prefeito, por necessidade do serviço. Com relação à educação, Excelência, hoje Ourinhos é exemplo. Nós participamos, alguns dias atrás, da inauguração da Supercreche. É óbvio que muita coisa precisa ser feita,
mas está sendo realizado, Excelência. As obras que necessitam ser realizadas na área da educação estão sendo, e Vossa Excelência participou daquela inauguração e pôde verificar a emoção do secretário Chícharo em poder mostrar serviço, não falar de serviço, mas mostrar serviço. Então fica aqui o reconhecimento ao trabalho da Secretaria da Educação, fica o reconhecimento ao prefeito Toshio Minasato, que tem dedicado a sua gestão na saúde, na educação, e hoje nós vemos na cidade como um todo essas obras sendo concretizadas. Falta muito para ser feito? Com certeza, Excelência. A cidade cresce a olhos vistos hoje, Excelência. Ourinhos cresce a passos largos, e vão ser necessárias a construção de mais creches, vão ser necessárias a construção de mais escolas, de mais postos de saúde, porque a cidade cresce. É o papel do administrador público. Agora, com relação ao parecer da comissão, Excelência, votarei favorável, com tranquilidade. Assim como há 4 anos atrás, Excelência, votei com tranquilidade, porque entendi que o prefeito Claudemir também havia cumprido. E que o Tribunal de Contas havia agido com um rigor desnecessário, Excelência. Não havia analisado a defesa do então prefeito Claudemir. E votei com ele, contra o parecer do Tribunal de Contas. Então, com aquela mesma coerência, Excelência, que eu votei há 4 anos atrás, e com a consciência tranquila de estar fazendo justiça, sem partidarismo político, sem discurso eleitoral. Aquele ano também era um ano eleitoral. À época, podia-se dizer que eram de grupos adversários. Mas a coerência política, Excelência, tem que prevalecer. E para manter a minha coerência, Excelência, respeitando, como fiz com o prefeito Claudemir, que entendi que ele tinha cumprido o que o tribunal apontava como irregular, votei com ele, e agora voto, Excelência, com a comissão que acolhe a defesa do prefeito Toshio, que com muita seriedade, com muita propriedade, contestou todos os dados, Excelência, apontados pelo Tribunal de Contas. E eu peço ao vereador Lucas que reveja o posicionamento com base nisso, para que, efetivamente, Excelência, a verdade possa prevalecer. Efetivamente, Excelência, mostrar que os prefeitos dão tudo de si, Excelência, na execução orçamentária, dão tudo de si para administrar a cidade com muita competência, e muitas vezes, por conta do excesso de rigor, ou pela não consideração daqueles argumentos apresentados pelo prefeito na sua defesa, os técnicos que analisam as defesas acabam não considerando. E essa casa exerce um papel fundamental, Excelência. Essa casa exerce esse papel de se fazer justiça e que prevaleça a verdade. Então, a verdade é que o prefeito cumpriu, sim, os 25% exigidos na educação. Está comprovado aqui com números, com documentos, na defesa dele apresentada e pelo relatório da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. Com relação aos precatórios, o próprio conselheiro do Tribunal de Contas exarou um parecer. O conselheiro Fúvio está aqui, que o prefeito está dentro do que institui a emenda constitucional número 62 de 2009. Pois não, Excelência, concedo. Vereador, aqui no meu discurso, em que eu fiz através de apontamentos totalmente feitos pelo Tribunal de Contas, nós não somos tão capacitados como os conselheiros, os técnicos do Tribunal de Contas, para analisarmos as contas da administração, que no caso nós estamos analisando a conta de 2008. As contas do Claudemir, discurso político, isso aí, por mais que estejamos em ano eleitoral, é mais para frente um pouco. Então, eu nem era vereador naquela época também, e todos os vereadores que estiveram naquela época puderam aqui, como Vossa Excelência está fazendo agora, dar a sua a tapa, para, de cara limpa, vir dizer o seu posicionamento. Então, eu fico muito tranquilo em votar
com o Tribunal de Contas, mesmo porque, como eu já disse, não foi só dessa vez. Foi desde 2005, 2006, 2007 e agora 2008. Por isso, eu vou votar com o Tribunal de Contas. Então, eu peço a Vossa Excelência que revise o seu voto e dê uma olhada na defesa apresentada pelo prefeito Toshio, onde cita, vou ler novamente aqui, o próprio voto decisório emitido pelo conselheiro relator Fúvio Julião Biasizi. Todavia, o reexame da questão relativa aos precatórios judiciais é cabível. Isto porque, com o advento da emenda constitucional número 62, promulgada em 9 de dezembro de 2009, esse tribunal adotou o entendimento de que tal norma acolheu todos os precatórios constituídos antes e depois de sua vigência, razão pela qual afasto esse ponto das irregularidades que ensejaram a rejeição dos presentes demonstrativos. Está aqui, Excelência, não é argumento e não é discurso. Um conselheiro do Tribunal de Contas não faz discurso, ele coloca no papel e assina. Então, Excelência, por conta de tudo isso, reitero tudo aquilo que já foi dito, acompanho o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos dessa Casa, cumprimento novamente aos integrantes dessa comissão que trabalharam com seriedade, com transparência e se ativeram à verdade. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Frednis Correia Leite, por 15 minutos, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos ser bem rápido. Senhor presidente, como membro da Comissão de Orçamento, nós, juntamente com o presidente Fravinho e com o vereador Esquilo, analisamos toda essa documentação. Com muito respeito, observamos todo o pronunciamento de todos os vereadores aqui, observamos o que o relatório do tribunal traz, mas verificamos também que reprovar uma conta de um prefeito que está lutando para fazer uma boa administração, tendo em vista que faltou 0,23% de investimento na educação, nós não podemos aceitar. E não podemos aceitar porque também tem justificativa. Foi gasto pelo Tribunal de Contas, no ensino infantil e ensino fundamental, 24,77% do orçamento. Teria que ser gasto, de acordo com o Tribunal, 25%. Mas nós verificamos que muitas despesas foram pagas em janeiro e fevereiro de 2009. Ou seja, houve empenho e não houve apresentação de notas. Assim sendo, esses pagamentos foram feitos em 2009. E cumpriu-se, então, os 25%. Aí nós não vemos dolo, nós não vemos culpa, nós não vemos má fé de maneira nenhuma por parte do seu prefeito municipal. A burocracia, a normativa é muito grande. O prefeito investiu muito mais que 25%. O que acontece é que muitas despesas, como reformas de prédios, são grosadas, ou seja, não são aceitas pelo tribunal, mas o dinheiro foi gasto. Quanto ao pagamento de precatórios, 2009 já tivemos a conta do prefeito Toshio aprovada, porque os precatórios foram pagos dentro da nova sistemática, ou seja, agora existe uma sistemática nova que o próprio Tribunal de Contas indica o pagamento dos precatórios. Isso no estado de São Paulo inteirinho, nas prefeituras, e isso vem sendo cumprido. Quanto à contratação de funcionários, isso também foi esclarecido. O prefeito Toshio tem feito um processo de seleção. Quando há necessidade, urgência em contratação, senhor presidente, de funcionários, é feito um processo seletivo, é dada oportunidade para que todos possam participar. Não existe hoje mais na Prefeitura Municipal de Ourinhos, no ano de 2008, que nós estamos conversando, contratação direta pela CLT, presidente. Hoje, todas as contratações passam por um processo seletivo. Precisamos contratar pessoas para limpar a cidade, faz-se um processo seletivo, comparece-se lá mais de 2.000 pessoas e aí os primeiros colocados são contratados por um período de tempo de 2 anos. Assim sendo, senhor presidente, após analisar todas as contas e verificar,
não houve por parte do Executivo, por parte da Secretaria de Finanças, nenhum dolo, nenhuma má intenção, e assim sendo, nosso parecer, e assinamos com muita tranquilidade, porque se nós tivéssemos notado qualquer utilização do dinheiro para o não cumprimento das metas da educação, nós teríamos votado contra. Mas ainda, recentemente, o prefeito Toshio Misato, juntamente com a Casa, aprovou o novo estatuto do Ministério dos professores. E o novo estatuto dos professores garante muito mais rendimento, muito mais condições de aperfeiçoamento, de treinamento aos senhores professores. Enfim, o prefeito Toshio tem feito um excelente trabalho na educação e nós achamos que, tecnicamente, ele cumpriu com as obrigações, porque os pagamentos de 0,23 foram efetuados no ano de 2009. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Faués Salmem. Senhor presidente, permita-me falar aqui do meu assento. Perfeitamente, excelência. Eu estou meio rouco hoje. Se bem que isso aí não impede de eu andar também, né? Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, a questão de coerência. Eu sempre falo, na qualidade de advogado e de defensor, e não pode haver julgamento político de ranço, de raiva, de rancor, de ira, quando se está em jogo a idoneidade de uma administração. O mesmo problema levantado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado, nas outras prestações de conta, tiveram um parecer contrário do tribunal pela nossa comissão. Mas o que mais interessa é que esse parecer, contrariando o do Tribunal de Contas, quando foi levado às mãos e aos estudos do Ministério Público, o Ministério Público entendeu que o parecer da Câmara era realmente o que estava certo e pediu o arquivamento. E o problema, para nós, com relação a esse investimento, é matéria decidida. Não tem que mais discorrer sobre a reprovação. Nós já mostramos para o Ministério Público, para a Justiça, de que essa colocação do tribunal merece ser criticada, sim, de forma destrutiva, porque impedir uma administração pública de quitar suas dívidas no dia 1º de fevereiro e o tribunal estabeleceu que seria dia 31 de janeiro, é um absurdo, é uma heresia jurídica. Por isso, o prefeito foi eleito pelo povo, tem que dar satisfação para o povo, quitou as suas responsabilidades, o seu ônus, e não sei por que o tribunal ainda insiste em tentar liquidar com a performance moral de um chefe de executivo. Por isso, por questão de coerência, eu voto a favor do parecer da nossa comissão e contra o parecer do Tribunal de Contas. Continua em discussão. Pela ordem do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Senhor presidente, como líder de bancada do PMDB, eu peço uma reunião com as lideranças por 10 minutos. Eu suspendo a sessão, então, por 10 minutos para a reunião de lideranças. Reaberta a sessão, continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Questão de ordem do vereador José Claudinei Messias. É que, na verdade, não encerramos o assunto. Eu gostaria de mais 5 minutos. Excelência, nós já demos 10 minutos, ultrapassamos os 10 minutos, então continua agora em votação. Os que forem favoráveis ao parecer da comissão digam sim e os contrários digam não.
Comissão de Finanças. Antônio Amaral Júnior? Sim. Carlos Alberto Costa Prado? Sim. Divaldo Luciabel? Sim. Dr. Salmen? Flávio Luiz Ambrosim? Sim. Fredes Correia Leite? Sim. Dr. Jadir? Justificativo de voto antes de votar? Ah, tá. Eu vou me abster do meu voto. Eu gostaria de justificar. José Claudinei Messias? Depois. Lucas Pocai? Dr. Salim? Ivonei Rodrigues? Sim. 9 votos favoráveis, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Dr. Jadir Pereira Grilo. Senhor presidente, nobres pares, munícipe, imprensa, TV, internet, a todos que nos assistem. Eu li o parecer, acompanhei a defesa, acompanhei a posição do vereador Lucas e, devido à situação que foi o parecer do Tribunal de Contas, não aprovando a conta, e devido às condições de conversa, de diálogo, de debate com as lideranças, devido a vários posicionamentos, eu me coloco numa posição de neutralidade para não ferir o andamento da situação que se ocorre dentro desse estabelecimento. Então, o meu voto eu abstenho devido a esse problema. Tá? Obrigado. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, ficam aprovadas as contas do exercício municipal referente ao exercício de 2008. Sendo assim, determina a Secretaria que proceda à lavratura do decreto legislativo para publicação. O arquivamento do parecer do Tribunal de Contas, comunica-se o prefeito municipal e o Tribunal de Contas. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de março, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.